Muito boa noite, pessoal do Descarga. Hoje um episódio. Hoje. Triste. Vamos lá, calma, 1, 2, 3, hein? Está começando o podcast Descarga. Ouve aí. Fala, pessoal do Descarga. Começando aqui mais um episódio especial pra vocês. Todo episódio é especial, né? Obviamente, mas é um episódio que... Enfim, nós vamos falar de coisas sérias, nós vamos ter um momento de descontração também, mas é um episódio que a gente vai comentar um pouco aí da atualidade dessa crise, né, que acabou resultando... Enfim, desse compilado de crises que o mundo vive hoje em dia, né? Que é não só a crise, né, do coronavírus, né, mas a crise que já estava instaurada antes, que é justamente com uma decadência do nível político em vários países importantíssimos ao longo do mundo, e inclusive o país que a gente vive, tal, que é um dos protagonistas dessa situação. E até, né, pelo Brasil ser completamente um país completamente influenciado, né, pelas grandes potências mundiais, e como que essas crises que aconteceram fora do Brasil, obviamente, influenciaram na gente nessa situação de agora. A gente está vivendo esse momento agora de caos, incerteza, insegurança e injuventude, envelhecimento precoce de algumas. Tô brincando, não é nada disso não, mas enfim, nós vamos explanar esse tema aqui, e para isso hoje a gente tem um convidado especial, nosso querido Guilherme, que já participou de alguns episódios antes. Um episódio antes, na verdade, que a gente falou exatamente sobre política. Novamente ele tá aqui. Então é isso aí, cara. Quero que todo mundo dê um salve hoje, assim, porque, enfim, hoje é um episódio menor, episódio com menos participantes, um episódio que a nossa nata tá aqui do Descarga e tal. E todo mundo dá um salve aí, fala o que vocês querem falar sobre hoje, esse tema importantíssimo de hoje. Pô, então eu posso começar então agradecendo a galera aí por ter convidado para participar de novo desse podcast. O último que eu participei foi realmente muito bom, fiquei muito feliz. Acho que foi engrandecedor demais ter participado. E agora tá podendo contribuir de novo aí, é muito bom. Valeu, Bernardo, Daniel, Gabriel. Os caras estão fazendo um trabalho muito bom aí. Fico feliz por estar fazendo parte, ajudando um tiquinho aí pra comentar um pouco sobre esse Brasil tão conturbado que tá acontecendo aí e as coisas que... tentar projetar um futuro melhor pra todo mundo. Acho que é isso. Boa, galera. E aí, galera? Salve, galera. Isso aí, vamos começar mais um episódio hoje. Discutir de maneira mais aberta, né, e descontraída os temas da atualidade. Valeu aí pela participação do Guilherme. Tamo junto para mais um programa. Valeu, Gui, participando de novo aí com nós. O cara manda muito. É isso aí, brothers. É o seguinte, a gente tá tendo numa fase assim mais descontraída do Descarga no geral, assim, sabe? Mas hoje o episódio acaba que a gente vai ter que falar um pouco mais sério, né, durante algum tempo, e depois a gente realmente abre um espacinho pra dar uma zoada a mais e tudo mais, mas a gente tem coisa muito séria, coisas muito sérias a se tratar aqui, que é basicamente, né, como eu já introduzi, enfim, esse período grotesco da história mundial que a gente vive, que é basicamente líderes aí completamente autoritários da extrema-direita que estão no poder de alguns países, né, estratégicos aí para entender o contexto geopolítico atual. Então, assim, a gente teve acontecimentos importantes nessa semana que levaram a um processo de agravamento dessa crise toda, né? Que, enfim, né? Tirando, obviamente, a crise do coronavírus e tudo, a gente teve o registro, né? Através de um vídeo, do assassinato de um cara negro, né? Um estadunidense negro, que foi morto, assim, né, de forma completamente cruel, assim, e, tipo, sem nenhum escrúpulo, né, por um policial que botou asfixiou ele com o joelho, assim, né, através de uma mobilização completamente grotesca, assim, né, que tinha outros policiais também que estavam mobilizando o cara. Depois mostraram fotos, assim, né, que pegaram o acontecimento todo, assim, e o cara ficou, tipo assim, uns 9, quase 10 minutos, assim, no pescoço do cara, velho, do George Floyd, né? E esse cara morreu, velho, tudo, e isso acabou gerando, enfim, né, tudo que a gente sabe, velho, gerou uma reação muito forte ali, cara, e o movimento negro americano é muito forte, sempre, enfim, já é coisa de décadas já que
que é muito bem articulado, muito bem organizado e tem uma aceitação muito grande pela população negra estadunidense, algo que aqui no Brasil ainda está, né, tipo, pelo que eu observo, assim, né, pelo que eu já li, ainda estamos engateando nesse aspecto, né, no Brasil, e por vários motivos, assim, né, não é porque a galera sempre adora jogar e mandar um papo bem babaca, de falar assim, igual, por exemplo, falam, os japoneses, aqueles são um povo inteligente, se botar os japoneses aqui no Brasil, sabe, já vi liberal falando essas merda, então, enfim, mas é porque a gente, cara, o Brasil no geral tem um povo completamente sofrido, completamente explorado de todas as maneiras possíveis, de tal forma que a identidade cultural do brasileiro já é completamente extirpada, né? Então, assim, algo assim que é revolucionário, como um movimento negro assim, forte, consistente, tipo assim, algo que o Brasil simplesmente não... todas essas coisas da história brasileira meio que tentaram de todas as maneiras, né, extirpar que esse movimento realmente se tornasse algo grande, que realmente fosse, né, tivesse o mesmo tamanho, a mesma intensidade do movimento afro-americano e tudo. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso, vai falar um pouco sobre, né, o resultado aqui, né, a forma que a galera absorveu isso daqui. Ou então, não, você estava comentando aí, cara, acho que você fez uma introdução muito boa, e acho que é óbvio que a própria pandemia, ela traz uma série de fatores que limitam nosso contato, limitam a nossa capacidade de articulação mesmo para essas manifestações, mas eu acredito que a maioria, se não todas delas, né, essas manifestações a favor do George Floyd, elas foram muito bem engajadas, assim, elas conseguiram chamar a atenção da mídia de uma forma que acho que eu nunca vi na minha vida uma manifestação como essa, assim, sabe? E quando ela se refletiu aqui no Brasil, eu acho que nessa questão, assim, é muito mais do que a própria discussão de partidos políticos ou não, assim, sabe? É uma discussão de o que você realmente quer apoiar para fazer um mundo melhor, assim, um mundo mais igualitário, um mundo mais justo. O cara que, não só o cara, né? Qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que consegue distinguir um pouco essas duas coisas, é óbvio que elas estão muito relacionadas, é óbvio que o Bolsonaro ele tem falas racistas, não só o Bolsonaro, mas outros candidatos, outros políticos têm falas que são preconceituosas, mas nesse momento de luta, eu penso assim, até mesmo um cara que tenha divergências econômicas, políticas, tipo assim, um cara que seja liberal, mas que preze igualdade de direitos, que preze um sistema mais justo, mesmo com algumas divergências, sabe? Eu não peço que o cara tenha as mesmas convicções do que a minha, mas que ele realmente entenda e compreenda que a luta por direitos iguais, né, ela é necessária. Eu acho que isso é o que faz mais importante nesse momento, sabe? E esse apoio eu tô vendo um pouco mais, assim, sabe? Eu acho que tem muito não, né? Quase toda a galera que se diz de esquerda como nós aqui tem esse pensamento, tá engajado, mas muito da galera que tem alguns pensamentos um pouco diferentes dos nossos, eles também entraram nessa luta, sabe? Eu acho que isso é importante. Well, you got him down, man. Let him breathe, least, man. I can breathe. I've been trying to help out. So you breathe a little bit more. Neck, man. Pois é, né? Tá comum você ver até torcida organizada do Atlético e do Cruzeiro. Tem que ser uma pauta. A galera tem que perceber que, tipo, nós estamos chegando num estopim, assim, absurdo, né? E o Bernardo, a gente acabou esquecendo de falar que teve o caso do João Pedro também aqui no Brasil, né? Que a galera se revoltou bastante. Fora as outras coisas também, as outras pautas que estão... Por exemplo, do fechamento do STF, tem grupos aí radicais, supremacistas, pedindo fechamento do STF, fechamento da Câmara, fechamento não sei o quê, e pregando um discurso violento mesmo. Por exemplo, outro dia eu vi aqui nos Estados Unidos, depois da morte desse George Floyd, teve uma galera lá que começou a fazer, tipo, George Floyd Challenge. Vocês viram isso? O desafio do George Floyd, vocês pagaram isso? Mais ou menos. Sim, eu vi, mano. É uma coisa assim, é um escárnio mesmo. É tipo assim, uma galera branca que
tipo, coloca o joelho em cima do brother branco, tipo assim, pra simular, pra, tipo, né, zoar com a luta da galera. Como então, se fosse, tipo assim, como se fosse uma coisa de mídia mesmo, né? Sim. Nossa. Então, tipo assim, se você... A galera tá querendo fazer uma resistência pra isso, tá ligado? Tipo assim, é meio bizarro você imaginar que tem galera que tá se incomodando com essa luta, velho. Porque, tipo assim, aqui nós temos uma sociedade muito racista no Brasil e tal. Mas eu acho que lá, o racismo é um pouco mais... Já foi em algumas épocas, né, da história, né? Mas pro meio do século passado, assim, já foi algo muito descarado, velho. E, tipo, acho que isso ainda é muito forte, né? Então, assim, acho que o povo aqui no Brasil tem um pouco mais de receio de ser racista em alguns aspectos, né? Apesar de que aqui você vê que a polícia nossa, acho que eles que mate mais negros do que lá, né? Tipo assim, então assim, o racismo tem várias formas de se medir também, né? Deixa eu tomar a palavra aqui um pouco. Então, com relação a esse ponto que você tocou sobre o racismo lá, comparando com o racismo aqui, um ponto importante é da gente lembrar que, apesar do Brasil ter sido o último país que aboliu a escravidão, lá, ainda que se tenha abolido antes, por muito tempo você teve políticas segregacionistas, né? Então, por muito tempo você não misturava, por exemplo, prisioneiros. Tem um caso de um prisioneiro de guerra nazista que ele comentou horrorizado a maneira como eram tratados os negros nos Estados Unidos. Os anglo-saxões, de certo modo, eles são muito racistas, entende? Tipo, os ingleses também. Já no Churchill ele tinha comentários lamentáveis sobre os indianos, por exemplo. Ele foi responsável... Isso é um ponto interessante, porque o Churchill é uma figura muito querida por causa da Segunda Guerra Mundial. E ao mesmo tempo que, por exemplo, o pessoal é contra o Stalin, ninguém comenta, por exemplo, que o Churchill foi responsável indiretamente pela morte de milhões de indianos naquela que foi a grande fome indiana, né? Então, tem sangue nas mãos também. E era muito preconceituoso com relação aos indianos em particular, né? Agora, com relação, por exemplo, a isso que o Bernardo falou sobre o reacionarismo, também tem uma provocação. Por exemplo, você vê como é que causou comoção aqui no Brasil, uma coisa que aconteceu lá. Eu já vi, por exemplo, eles mostrarem algumas características da escravidão lá, tipo assim, algumas coisas, torturas que eram praticadas lá, e generalizando como se isso acontecesse aqui no Brasil também, entendeu? São dois processos históricos muito diferentes. E a gente não pode simplesmente emular o que está acontecendo lá, as pausas do movimento negro de lá, e trazer para cá de maneira crítica, entendeu? A gente não precisa importar isso. Pois é, você acha que se o Brasil não tivesse num momento conturbado, a galera ia estar tipo, com essa pauta aqui no Brasil? Tipo, ia ter, sabe, a galera se comover igual se comoveu aqui no Brasil? Pois é, o que é impressionante é isso, né? Que o Brasil já está atravessando um momento dificílimo com relação à postura reacionária por parte do governo mesmo, por parte de seguidores do governo, e o que causa toda essa mobilização, todo esse choque é o que acontece lá, sendo que a gente convive com casos de violência. O Bernardo mesmo citou, tem mais violência policial aqui no Brasil do que lá, e a gente tipo, meio que importou isso, entendeu? E até nesse sentido tem um tipo de colonização cultural. Sim. Até a esquerda brasileira se inspira muito no que acontece lá. E são muitas pautas que, claro que tem o seu lugar, só que, no entanto, você não pode simplesmente trazer aquilo como se fosse um produto de importação. A coisa tem que se enraizar aqui no Brasil. Entendeu? O pessoal usar, por exemplo, vidas negras importam, é um lema de lá, entende? Esse tipo de coisa. Não estou nem criticando o conteúdo em si, mas não deveria ser assim, né? Como ele disse, né, a gente precisou de um estopim de manifestações de fora para que nós pudéssemos manifestar aqui por coisas que acontecem no nosso dia a dia e nós vemos, assim, mas não ficamos calados, assim. Isso realmente é uma realidade. A gente precisou de que manifestações realmente gigantescas lá ocorressem para que nós pudéssemos minimamente nos organizar e nos posicionar sobre o tema, sabe? Foi sintomático, assim, para todo mundo a forma que aconteceu. É lógico, assim, né? A gente não pode esquecer que, querendo ou não, os Estados Unidos é o grande produtor cultural pro mundo todo e tal, assim, mas a gente, assim, cara, como brasileiro, velho, tipo, é uma das coisas, né, que o brasileiro é sufocado, velho, até isso, até essa produção cultural no geral, mas assim, que poderia ser também uma produção também de uma militância também, né, que podia o Brasil ser um
ser um dos países assim do mundo que tem mais relevância na militância, sabe, assim, e tipo, influenciar os países, assim. Então a gente acaba tá no papel, assim, de tentar repetir o que os caras fizeram, lógico, a nossa realidade, que também é diferente, né, e tudo. Né, a vida do brasileiro, do americano, é diferente, velho, em todas as classes, em todas as raças que tem aqui, que tem lá. Não é a mesma coisa, mas é lógico que tem coisas que são muito, que estão em comum, né, e tal, que é esse histórico de violência policial, tendendo mais a uma classe, a uma raça e tudo. Porque lá realmente é um país completamente desigual também e tal. Os Estados Unidos não é nenhum tipo de modelo assim, a se seguir como país assim, para quem é de esquerda, por exemplo, sabe? Assim, eu acho que quem tem ideais assim, sociais, né, e tudo, de classe, de luta, respeito, né, de direitos humanos e tudo assim, não deveria usar os Estados Unidos como modelo. Óbvio que em alguns aspectos eles estão até melhor que nós e tal. Até porque, tipo assim, até essa violência, igual o Gui citou, que a gente, né, pegou como estopim de lá para trazer para cá, e o Gabriel tinha falado que tinha morrido, né, foi assassinado também o menino João Pedro numa ação da polícia, que, tipo assim, infelizmente é corriqueira, né, tipo, é uma coisa que é comum você ver esse tipo de morte, né, de inocente na favela e tudo. Assim como também eu imagino que seja lá também, assim, até eu vi o pessoal falando que também foi um estopim para eles, por mais que os caras saibam que ocorre essa violência policial com os negros, assim, várias vezes já ocorreram, e nessa situação foi um estopim, porque lógico, né, todo estopim vem de uma acumulação de coisas, né, e tudo, mas assim, acho que também por ter sido filmado e foi muito cruel, foi muito a sangue frio, com todo mundo vendo que tá falando que tava errado, o policial viu que tava fazendo merda, viu que ele, tipo assim, né, que ele ia matar o cara. 8 minutos, velho, isso não existe, né? Exatamente. Assim, né, fazer merda é o que é o trabalho dele, assim, né, mas eu falo, tipo, o cara viu que ele ia matar, ele viu que ele tava matando uma pessoa. E seguiu, isso foi filmado e a galera, tipo assim, isso acabou trazendo toda essa reação pro mundo todo. They plan to do next. One of the organizers here. Mas assim, eu vi uma implementação em si que eu acho que é bom a gente falar sobre, que eu vi que tinha gente falando que o movimento antifascista aqui ele ia meio que sucumbir e silenciar o movimento negro, né? Não o movimento negro, sim, mas enfim, a reação ao que estava acontecendo já nos Estados Unidos e tudo. Enfim, eu vi também gente já debatendo né, e se posicionando meio que contra esse argumento e tudo, assim, dizendo que as lutas têm que andar juntas e tudo, até porque se você for olhar, né, na gênese, né, do que é o fascismo está completamente ligado também ao racismo e tal. Então o antifascismo tem que estar ligado completamente ao antirracismo, sim. Eu entendo que aqui a galera se deixa levar muito pelos memes, né, e tudo, em todo lugar, mas aqui principalmente. E acaba que às vezes tirando a seriedade de umas coisas sérias e tudo. Então é uma dificuldade que a gente tem, sabe, assim, mas é importante levar as duas lutas lado a lado e tal, pra galera entender que aqui é Brasil, velho, que é um lugar que não é uma democracia consolidada igual os Estados Unidos, por mais que os Estados Unidos seja um lugar, igual eu falei, que tem coisas deploráveis e totalmente criticáveis, mas lá é uma democracia muito mais consolidada que a nossa que a gente tem que, uma das lutas que a gente tem que deixar como prioridade é lutar pela democracia aqui, porque a gente sabe que não é uma coisa que durou por muito tempo aqui. A gente nunca teve democracia por mais de 40 anos no Brasil. Ô, B, na hora que você falou aí, eu vou ter que, na minha posição, eu acho que eu vou ter que discordar um pouco de quando você diz que a democracia americana, ela, em comparação à nossa, realmente, mas não só os Estados Unidos, muitas, talvez a maioria das democracias do mundo sejam mais, tenham mais tempo do que a nossa, né? Mas eu ainda sinto, até mesmo em alguns documentários que a gente vê, em algumas séries, que existem uma série de problemas na própria democracia americana, sabe? Uma série de problemas. E na minha opinião, ela tá longe, muito longe de ser uma democracia, digamos assim, consolidada, completa mesmo, no sentido da palavra, sabe? Concordo. Acho que a gente tem que, não sei, eu não tô aqui pra criticar, eu só acho que é uma pontuação mesmo. Acho que a gente tem que tentar rever esse lado também, porque essa opinião ou essa tentativa de acreditar que lá existe mais essa capacidade
democrática da população está muito longe, sabe? Eu acho que se realmente existisse essa democracia consolidada, não haveriam os movimentos tão vigorosos como estão tendo, sabe? Porque a democracia por si só, ela traria mecanismos para tentar combater essas desigualdades. E se essa democracia não consegue ter esses gatilhos, é porque alguma coisa dentro dela é falha. E esses são os problemas que ela carrega, sabe? Então acho que... Concordo. Eu só ressaltei isso porque, por exemplo, lá eu não vi o pessoal, por exemplo, falando do antifascismo em si, né? Tipo, pelo menos assim, chegou pra mim na televisão e tudo, a galera não tava exatamente clamando, né, esse antifascismo e tudo. Eu acho que a galera não tem o mesmo medo que a gente tem, fraga, é isso que eu tô querendo dizer. Eu entendo, a democracia americana também não é um modelo, tudo, nem nada e tal, mas assim, eu acho que a gente vê o Bolsonaro muito mais como uma ameaça, né, a democracia nossa, do que os caras veem o Trump lá, por mais que a galera tenha ódio ao Trump e tudo, mas eu não sei nem se eles acreditam nas chances de derrubar o Trump, né, tipo, de fazer um impeachment do Trump. Agora que a gente vê esse movimento do antifascismo, pelo menos eu enxergo dessa maneira, como uma forma da gente iniciar ali botar um foguinho ali pra acender esse impeachment, fraga, tipo assim, do Bolsonaro, tá ligado? E é por isso que essa bandeira do antifascismo é importante no momento atual pro Brasil, entendeu? Por conta do Bolsonaro em si, sacou? Eu entendo bem o que você falou. Eu também acho. Eu acredito que, óbvio, o movimento ele é muito importante, mas a gente também tem que perceber que existem uma série de movimentos que o próprio governo tem feito, meio que sob os panos, né, meio que nas caladas, não sai tanta notícia, o próprio mesmo loteamento pro Centrão, assim, que são esses argumentos que eles vão usar para que não seja impeachado, tá ligado? São essas, não poderia dizer manacutais, mas são essas alianças que eles estão fazendo e que por muito passa despercebido, porque é óbvio, a gente hoje está com um foco muito maior nessa discussão, dessas pautas raciais, mas que estão passando despercebido e que vão ser complicadores dessa luta no futuro próximo, assim, entende? Então, acho acaba que na prática isso é mais decisivo, né? Isso. E agora voltando um pouco daquilo que você tinha dito antes, das lutas serem... elas meio que brigarem entre si, eu também percebi isso muito, pessoas que problematizaram as manifestações via redes sociais, alguns caras mais conservadores dizendo que isso é modinha, coisas desse tipo. Eu também concordo que as lutas, elas dialogam muito entre si e que elas apontam para uma direção única. As pessoas meio que não estão conseguindo enxergar isso muito por algumas pequenas divergências, isso realmente acontece. Mas é curioso, porque quando se vê essas manifestações, principalmente de extrema-direita, como ocorreram lá em Charlottesville 2017, os supremacistas brancos fizeram isso, a própria, igual o Gabriel falou daqueles homens brancos fazendo como é que fala? George Floyd Challenge. Isso mesmo, fazendo isso, sabe? Eles, infelizmente, né, eles conseguem ter um sentido de unidade, digamos assim, um pouco mais forte. Eu não sei se vocês viram aqui também no Brasil, ela disse, a digital influencer, saiu hoje, chamada Luísa Nunes, falando que o racismo só vai existir porque ainda existem muitas pessoas negras que cometem crimes e elas deviam parar com isso. Vocês viram algo desse tipo? Eu vi sim. Cheguei a ver. Bizarro. Cara, é lamentável uma pessoa... Eu chego até a emocionar mesmo, de verdade, porque é lamentável uma pessoa em pleno 2020 pensar numa coisa dessa, sabe? E acreditar que isso é um argumento, uma justificativa para uma questão que é histórica e que é muito complicado, sabe? É bizarro. Eu começo até a achar que a galera faz isso até pra, tipo... A galera faz sabendo que tá sendo racista, obviamente, sabendo que vai ter uma declaração que vai ser rechaçada pela maioria, ou então por boa parte da internet, tudo. Mas a galera faz justamente, talvez porque eles vão muito nessa coisa da propaganda, tipo assim, falando mal, falando bem, tem que falar de mim, então, tipo assim, a galera acaba ganhando, às vezes até visibilidade, velho, com esse tipo de coisa, né, assim, realmente, ao reproduzir racismo, ao ser racista, ou fazer uma declaração bizarra e tal, acaba que a internet dá um palco pra esse tipo de situação. Então, assim, a galera que faz esse tipo de coisa acaba ficando famosa, então os caras às vezes querem ficar famosos a qualquer custo, né, mesmo me expondo um lado grotesco e bizarro da própria personalidade, do próprio caráter. Então
acaba que infelizmente a internet dá palco pra esse tipo de absurdo, velho. Isso que é o foda, velho. E a galera fala assim, a pessoa pensa, eu não tenho nada a perder fazendo isso, né? Tipo assim, eu vou pensar assim, dessa maneira, mesmo eu sou dessa maneira, quem me conhece sabe que eu sou assim, eu posso ser assim no anonimato e posso ser assim famoso, e a galera prefere ser assim famoso, a verdade é essa. Eu gostaria de fazer um comentário aqui no caso sobre o antifascismo. É o seguinte, eu me deparei com uma charge do Latuf de 2012 do Alckmin representado como se fosse um fascista, né, com suspensório, uma braçadeira, em vez do símbolo nazista tinha da suástica, né, tinha um cifrão. Então, de certo modo, eu acho que esse foco em falar que é fascismo, todo tipo de coisa, tira um pouco o foco daquilo que seria um outro tipo de problema para a sociedade em geral, que é o neoliberalismo. Por exemplo, a Thatcher, fazendo um salto aqui, a Thatcher, ela dizia que não existia sociedade, né? Ela acreditava que só existia um indivíduo. E do mesmo modo aqui no Brasil, isso ecoa, de certo modo, você vê que não só o Alckmin, né, que o governador de São Paulo, fez medidas que o pessoal chamou de fascista, como também o Dória, né, com aquela ideia de acabar com a Cracolândia, a força, ou também aquela... o Alckmin também tirou a merenda, né, e o Dória queria, parece que dar um biscoito pro pessoal, uma ração humana, né. Então, assim, vamos dar o nome aos bois também, porque, de certo modo, não é só o fascismo, o neoliberalismo, ele ainda existe. Ele é muito forte e é ele que cria esse tipo de embate entre indivíduo e sociedade. A gente tem que entender também como sociedade as coisas, não só como lutas individuais. Acho que o pessoal está falando de desagregação. Talvez essa desagregação aconteça também porque o pessoal esquece o foco, que muitas vezes é econômico. O que o negro, a mulher e o nordestino, o gay tem em comum numa sociedade que dá tanta importância pro dinheiro, para a especulação? É que se ele não tiver dinheiro para se manter, dinheiro para se sustentar, um trabalho digno, a vida dele ficará complicada de qualquer modo, entendeu? Além dos problemas que já estão relacionados a preconceito, a exclusão. Então não dá para fantasiar as coisas. Tem gente que fica vislumbrada quando vê algum negro em cargo de destaque ou então em fazendo sucesso, mas a grande massa dos negros mesmo estão morando em condições precárias, são pobres, ou seja, volta à esquerda para a raiz dela, que era a luta no campo da economia, no campo do materialismo, né? Cara, eu acho interessante você falar isso, assim, já puxando pra crítica ao neoliberalismo e tudo, assim, eu vi até umas coisas interessantes hoje, inclusive, eu acompanho uma galera interessante da esquerda, assim, é que eu vi o João Carvalho, velho, não sei se vocês fragam o João Carvalho, ele inclusive até postou essa parada hoje, velho, tal, que tem a ver com o que você falou. Bom. Pois é, e aí, tipo assim, ele tava falando justamente assim, cara, que o neoliberalismo, enfim, o neoliberalismo no geral, eles, basicamente, eles são a galinha que choca o ovo do fascismo, fraga. Então, tipo assim, às vezes, e ainda tem um pouco dessa crítica aí que você falou, cara, dessa charge do Latuf, né, pro Alckmin e tudo, assim, que já estavam tentando já botar essa peixe de fascismo ali no Alckmin e tudo. Pode ter sido, eu concordo que pode ter sido equivocado sim, tudo, apesar de que tem coisas que tem que dar nome sim, por exemplo, no caso do Bolsonaro tem que dar nome, velho, porque é um negócio ali, realmente, se você for pegar um livro sobre fascismo e for ver o que define aquilo ali, o Bolsonaro vai estar bem próximo, mas eu concordo que no caso do Alckmin, talvez até por uma questão de hoje a galera ver, pensar assim, mas vocês falaram que o Alckmin era fascista, então então qualquer um pode ser fascista. Então também tem essa crítica aí, né, a quem faz essa designação e tudo, que aí, no caso dessa época do Alckmin, pode ter sido sim uma visão eleitoreira da esquerda mesmo, tipo, eu vou demonizar esse cara aqui para eu passar um PT, para eu passar um PSOL, ou qualquer outro partido da esquerda e tudo, né, e botando um rótulo ali exagerado que, tipo assim, inclusive, que é ruim ao ponto de hoje a gente
for usar esse rótulo para quem merece, e a galera talvez não dá tanta importância assim. Então, assim, e a direita se apropriou disso, né? Agora chamando todo mundo de comunista. Exatamente, né? Exatamente. Não, e eles começaram a fazer, tipo assim, a maneira de fugir desse argumento que o Bolsonaro é fascista, que eles começam a falar, taxista, tipo assim, eles começam é um humor bem babaca, tipo. Mas demonstra que realmente ficou banalizado, velho. Entendeu? Sim, o pessoal começa a fazer graça com o rótulo. E assim, a gente realmente não pode fugir da discussão das ideias em si, do que acontece, dos fatos também, entende? Porque você fala assim, o Bolsonaro é fascista, mas vamos discutir as ideias mais a fundo, né? Porque a impressão que dá, antes das eleições, o pessoal achava que o Bolsonaro ia fazer aquilo que as merdas que ele falava, entende? Resumindo. Mas ele não fez nada daquilo, entendeu? O que ele está fazendo é que o Brasil está se queimando em inúmeros aspectos e tem sim esse plano de fundo, dessa vontade de ser um governo ditatorial. Tem sim, isso sim existe num plano de fundo. Só que de resto, o que o governo está representando diz respeito às minorias na forma de o governo não dar tanta importância para isso, colocando gente na área dos direitos humanos e do meio ambiente que é contra direitos humanos e contra o meio ambiente em inúmeros aspectos, né? Por exemplo, o Ricardo Salles é uma figura muito estranha, né? É um ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente, fala que tem que passar boiada. Ele não pode se denominar um ministro do meio ambiente, né? Podia ser, tem lá o Ministério de Desestatização, ele podia ser um ministro do deflorestamento, né? Tipo isso. Essa é a ideia dele. Essa é a ideia dele, é afrouxar a legislação ambiental como se o Brasil, como se os biomas brasileiros, que são muito complexos, tem muitos biomas que é clímax, pudessem ser descartados, entende? Coisa que se você desmatar, nunca mais vai ter como recuperar, tipo o caso do Cerrado, por exemplo. Então, estamos lidando aí com um governo que é muito complexo na análise política, é um fenômeno mundializado realmente, isso aí tem que se concordar, né? A gente encontra coisas parecidas tanto nos Estados Unidos como na Europa, mas em muitos pontos é coisa que já acontecia antes, é simplesmente o neoliberalismo na prática, em muitos pontos, e sem querer trazer esse debate para a sociedade. De tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. E é importante falar dessa maneira, cara, até porque, tipo assim, se você for analisar, cara, né, tipo assim, dentre as várias definições e maneiras de designar o que é o fascismo e tudo, assim, você pega, enfim, né, entre outras atitudes, né, do Estado, mas principalmente atitudes de força estatal excessiva, de violência estatal, e isso, se você for olhar no Brasil, praticamente o padrão do Brasil, né? A história brasileira, enfim, sempre foi assim. O Estado brasileiro sempre agiu de maneira violenta com a polícia e tudo. É um dos países que o Estado mais mata no mundo todo. Não sei se é o mais agora, mas enfim, é a polícia no mundo que mais mata e tudo. Mata, acho que se eu não me engano, 10 mil pessoas por ano e tudo mais. E sempre foi assim, mesmo com o governo de esquerda, mesmo com o PT no governo e tudo. Então, assim, por isso que é importante a gente definir por causa disso aí. Que assim, você pegar, não, mas o que o Bolsonaro tem de fascista? Aí você fala assim, não, tem um Estado que mata. Mas isso já era assim, né? Então, assim, o Estado brasileiro, talvez, os historiadores, assim, né, podem até dizer que o Estado brasileiro, ele é naturalmente fascista. Ele sempre foi. A forma que ele opera, né, ano após ano é essa, que é tipo assim, através do tiro mesmo, velho, que é uma sociedade completamente violenta e tudo. Mas então, assim, é difícil a designação e tudo, mas é bom a gente abrir os olhos. Assim, sem querer também, né, tipo, já botar ou não tal, né, mas assim, já dizendo que o movimento antifascista no Brasil é importante, porque o que acontece aqui, se não é o fascismo em si, porque tem algumas designações históricas também que podem discordar nesse sentido, mas é algo muito próximo, é algo que a sociedade já deveria ter abandonado há muito tempo, né? A sociedade mundial deveria ter abandonado esse tipo de atitude enfim, né, de normalizar a morte, de não dar nenhum valor à vida
somente quando a vida do pobre, do negro e da galera que mora na favela, geralmente tá tudo junto, né, e tudo. A gente tem, né, uma forma de espacial mesmo, né, de organizar isso da pior maneira possível, né, que é deixando a galera de lado, na periferia, até para ser mais fácil mesmo, todas essas ações policiais, toda essa segregação do capital e usar de curral eleitoral também, né? Porque o que acontece muito é essas áreas aí controladas por milícia, você tem muito voto que sai dali da periferia, né? Você confere os votos da periferia, cara, a maioria é de direita. Nas últimas eleições, o Bolsonaro ganhou em muitas favelas. Não é pouca não, sabe? As grandes favelas do Rio, ele foi o candidato presidencial mais votado. Uhum. Entende? Tem lugares e lugares, né? Entende a gravidade disso? Tem lugares e lugares. Por exemplo, eu sei que a Zona Sul de São Paulo, que é uma das maiores periferias do mundo, provavelmente, né, tudo, lá tem um engajamento maior de esquerda. Inclusive lá eu acho que o Haddad chegou a ganhar no segundo turno. Mas assim, mesmo que tenha ganhado, o cara ganhou com 52%, velho. Tipo assim, o que é isso, né? Quanta gente que é pobre que se fode por causa do cara. Sim, não, votou sim. no cara. Isso não entra em questão, não. O que eu quero dizer é que, tipo assim, às vezes esse tipo de coisa acontece justamente porque são áreas controladas ali por organizações criminosas, né? No caso, a milícia. Uhum. Você tinha comentado aí dessa estrutura do Estado, né? E como ela fragiliza aqueles que já são, as minorias já são mais fragilizadas, né? É por isso que é racismo estrutural, cara. Assim, indiretamente ou mesmo diretamente, com formas que podem até ser sorrateiras, assim, mas é uma lógica que, não vou meter uma louca aqui, mas de ser um anarquista completo, mas, cara, mesmo se não tivesse o Estado aqui agora, sabe, existe uma série de relações sociais que já são tão enviesadas nesse ponto, o Estado, ele só legitima esse pensamento dessa galera, sabe, que usa desse Estado para exercer essa força, sabe, mas existiriam uma série de pessoas, uma série de grupos, organizações que seriam, sim, contra as minorias raciais, as minorias étnicas, as minorias, né, pessoas gays, todas essas minorias, sabe? Então, é uma lógica que eu acho que vai muito além de falar que é o Estado, sabe? É muito da sociedade em geral, assim, das organizações da sociedade. Um molequinho de 5 anos que aprende que ser gay é errado, que tem que bater neles e que tem que cuspir na cara de negro, o molequinho vai aprender isso e vai reproduzir isso com o tempo, sabe? Não acho que tenha tanto a ver, assim. O Estado, ele é só uma ferramenta que essas grandes forças do poder, elas utilizam para legitimar essas relações sociais preconceituosas. Eu também vejo dessa maneira, velho. Eu acho que, assim, porque é um negócio, é uma luta política, cara, que é, tipo, de muito longo prazo pra conseguir reverter algumas coisas, velho. E então, assim, não tem como, mesmo um governo de esquerda sendo eleito, de mudar algumas paradas, né, velho? Eu tô ligado que tem muito disso também. O Trump é um cara completamente louco, né? Todo mundo sabe, né, que o Trump é um cara, tipo, completamente imbecil. Ele é um cara, tipo assim, um multimilionário, bilionário, sei lá, da classe empresarial americana, né, e tudo, enfim, e que tem todo um histórico, assim, bizarro de machismo, não sei se racismo em si, assim, né, tipo, de maneira mais explícita, mas enfim, a forma que ele trata até a filha dele é bizarro, né, e tudo, e sai até uns negócios até de pedofilia dele, tudo, assim, então, enfim, é um cara que ele não tem, só pra chegar no que eu quero dizer, tipo, ele é um cara que ele não tem. Basicamente, é um cara que ele não tem vergonha de ser um imbecil, o Trump. Mas assim, cara, o Trump, ele não tem vergonha de ser um imbecil, mas ainda assim, ele não consegue agir como se ele fosse um parceiro do Bolsonaro. Você tá entendendo isso? Tipo assim, é um cara bizarro, mas ele não consegue agir como se ele fosse... Tipo assim, aquele negócio que eles estavam cogitando lá de proibir voo do Brasil pra lá, tudo, qualquer coisa, qualquer tipo de acordo que o Bolsonaro entra com o Trump simplesmente finge que ele não falou com ninguém, e o Bolsonaro, tipo assim, fica mamando ele durante várias horas seguidas e tal, falando que o Trump é legal, e o Trump simplesmente finge que ele não existe, velho. Então, tipo assim, só tipo assim, né, meio que voltando a parte dos Estados Unidos, Brasil e tudo, né, dessa relação bizarra que os dois países sempre tiveram, e agora tá de uma maneira até mais impressionante, pra dizer que assim, cara, nós estamos muito fodidos, bicho. Se o cara que é bizarro igual o Trump tem vergonha do Bolsonaro, velho,
Tipo assim, imagina que o Bolsonaro deve representar pro mundo, Fraga. Desgraça, merda, porra, putaria, puta que eu pariu, sou filho da puta, foda-se, merda, porra, se fuder, porra, putaria, fuder, filha de mãe, filho da puta, bosta, puta que eu pariu, porra, que os caras querem é a nossa hemorroida, bosta, porra nenhuma. É porque eu fico imaginando, você falou dos Estados Unidos, assim, se teria algum estadunidense que fala assim, não, o Bolsonaro realmente é um presidente do caralho, assim, pelo menos eu fico imaginando, se teria alguém desses caras fascistoides mesmo, supremacistas brancos, falando assim, não, esse presidente do Brasil aí é o que eu queria aqui pros Estados Unidos, tal, um cara que mete a lenha mesmo e foda-se. Eu queria muito saber se isso seria possível, pois é, sabe? Bicho. Eu acredito que deva ter uns caras muito radical lá, sulista, assim, que quer meter faca em negra e tem que passar a régua mesmo. Não, mas isso lá com certeza, né, cara? Lá o pessoal tem um grupo paramilitar, tem aquele pessoal que usa a bandeira dos Estados Confederados também, que já é uma extrema-direita voltada para o racismo. Fora que lá, cara, se você se declarar nazista, você pode, nada te impede, entendeu? Não é vedado. Esse tipo de expressão, né? É bizarro, né? A liberdade de expressão lá é uma coisa bizarra. Né? Lá você pode falar qualquer coisa, entendeu? Não entra na minha cabeça, né, Paulo? Complexo isso, né, velho? Você falar uma coisa que ataca outras pessoas, outros grupos sociais, tudo bem, assim, é muito bizarro. Eu comentando mais porque, tipo assim, acaba sendo uma situação muito jocosa, tipo, digna de um programa de humor, assim, velho, tipo o tipo de coisa que acontece na série que o Gabriel tá vendo também, que é do The Office, não sei se vocês já assistiram e tal. É muito assim, bicho. O Bolsonaro vai, tipo assim, mama o Trump pra caralho. E o Trump simplesmente caga pra ele, velho. Tipo assim, eu acho isso muito bizarro, velho. Tipo assim, o cara vai e trata os Estados Unidos como, tipo, o Bolsonaro proibiu todos os voos, né, do mundo de chegar aqui no Brasil, na época que tava estourando o coronavírus, menos os Estados Unidos. Tipo assim, ele ama o cara e tal, velho. E assim, o Trump, ele não perde uma oportunidade pra, tipo assim, agir como se o Bolsonaro fosse, tipo, sei lá, velho, tipo, como se, assim, cara, ele poderia muito bem, seria se entender se o Trump tivesse um posicionamento mais, assim, de brother do Bolsonaro na situação agora, porque o Trump ele deve estar agora se sentindo, talvez, meio abandonado pelo mundo, assim, porque muita gente é contra o cara e tudo. O mundo inteiro, eu acho que até a Merkel teve um embate com o Trump e tudo. Então, assim, tudo. Inclusive, não sei se foi até o Daniel que me mandou isso. Mas tem uma tendência, assim, cara, do mundo meio que, tipo assim, de deixar o cara mesmo, velho, de lado. E nisso daí isso é até um processo, assim, de mudança de rumo geopolítico do mundo, assim. O Marco Antônio Villa, ele diz assim, ele compara, eu não sei se ele está citando alguém, mas ele compara a situação do Brasil no mundo como se fosse a América do Sul na época do Apartheid. Tipo assim, o Brasil está totalmente ilhado, entendeu? Se você for ver, cara, esse tipo de alinhamento automático aos Estados Unidos, fora as sucessivas derrotas que o Brasil já obteve com isso, por exemplo, aquela indicação para a OCDE que ele deu para a Argentina e deixou o Brasil de lado, mesmo o Bolsonaro tem falado que ama ele, aquela coisa de transferir a embaixada brasileira em Israel para Jerusalém, que seria uma coisa absurda. Pouquíssimos países fazem isso, ainda bem que isso não se concretizou. Enfim, no final das contas, o que a gente tem é um Olavete como chanceler, entendeu? É o Olavete que está lidando com essas questões de política externa. E é engraçado porque o Bolsonaro falava assim, deixar de lado o viés ideológico, né? Mas é o governo dele que está trazendo viés ideológico. Na época da ditadura, cara, acho que foi o governo, o Geisel, eles reconheceram a Angola pós-revolução. A Angola teve uma revolução socialista, o governo brasileiro reconheceu. Inclusive, se não for o Geisel, foi o Médici, se eu não estou enganado. Teve uma tentativa de golpe contra ou o Geisel ou o Médici, eu acho que é o Geisel, que o argumento desse general que tentou dar o golpe, que inclusive ele era superior hierárquico lá do general Heleno, que na época era capitão, você vê que as coisas têm uma ligação, né? As coisas são construídas. Eles acusavam o presidente na época de comunista, por causa desse reconhecimento, por causa dessa política externa
mais ampla. Então o Brasil ele tem construído sucessivamente uma boa relação com inúmeros países, não tem esse viés ideológico como eles pintavam, sendo que eles só citavam, sei lá, o BNDES, né? O dinheiro que dava para Cuba, para Venezuela. Sendo que o Brasil sempre teve uma relação saudável com todos os países do mundo e que, ao apoiar automaticamente os Estados Unidos, que é um país que é uma potência econômica, e o Brasil que não está nessa condição, que depende de exportação para a China, depende de exportação para o Irã, e não pode se posicionar contra esses países, o Brasil só tem a perder. Só tem a perder, está ameaçando as exportações brasileiras. Você imagina o que seria o Brasil ser boicotado pela China, que é o maior comprador? Serão milhões de desempregados. Milhões de desempregados. Então, são coisas absurdas. Coisas absurdas. Eu vou só falar tipo assim, de indicações mesmo, enfim. É porque, igual eu tava comentando, a gente falou muito aqui e eu acho que tem gente que pode ajudar a esclarecer pra galera, porque acabou que a gente teve opiniões parecidas e tal, mas um ou outro falou uma coisa um pouco divergente, né? Um pouquinho divergente. Mas tem um pessoal muito interessante, assim, pelo menos pra mim, que, se vocês quiserem também fazer umas indicações disso, que é o João Carvalho mesmo, tem o Jones Maquiavelli, tem a Sabrina Fernandes, a galera da esquerda. Essa galera, assim, por mais que eles... Eu não vou dizer que eu concordo com tudo, né? Que é, tipo assim, inclusive eles têm uma base... A maior parte deles tem uma base realmente marxista, estudo. Eles fazem estudo, né, de todas as teorias socialistas que já houveram e tudo, e são mais voltados para isso, né? Leitura de Gramsci, essas paradas. Mas, então, assim, eu não posso dizer que eu sou completamente favorável a tudo que esses portais dizem, tudo. Mas, pelo menos a crítica, né, do fascismo e a crítica atual, a crítica desses canais comunistas que eu tô falando é muito importante, véio. Os caras, pelo menos, ajudam você a abrir o olho. Como é que você não vai pensar igual a eles e ter exatamente a mesma visão política, econômica e tudo? Mas a crítica é importante, a crítica comunista é sempre importante para a sociedade que a gente vive. Não haveria o fascismo clássico e o nazifascismo sem as teorias racistas vindas dos Estados Unidos. O fascismo ele é um fenômeno social e ele é nada mais do que uma forma do Estado burguês. Eu indico o canal do Marco Antônio Villa, ele está fazendo entrevistas muito interessantes, teve uma entrevista agora com o Delfim Neto, e uma entrevista que eu recomendo a todos com o Rubens Recupero, que já foi, inclusive, ministro do Meio Ambiente do Brasil, foi o primeiro ministro do Meio Ambiente do Brasil, e ele faz uma análise muito boa da política externa brasileira sobre o governo Bolsonaro. Mas eu recomendo o canal em geral, porque o Villa, ele é historiador, né? Doutor em história. Ele agrega muito ao debate político brasileiro, porque ele é um intelectual. Mesmo que ele não seja de esquerda, né? Ele foi um crítico ferrenho do PT, pelo menos ele está sendo justo ao criticar o governo Bolsonaro, até do que ele criticava o governo do PT, né? Esse refere ao Bolsonaro como criminoso. Então, deixa essa indicação aí pra galera. Um canal muito bom. Eu assisto diariamente aí. Tem lives, mais ou menos esse horário agora aí da noite. Bom, minha indicação vai ser, que você já tinha até comentado, The Office, mano, porque The Office é uma série que é de comédia e tal, mas tem uma habilidade gigantesca pra satirizar o redneck americano, pra satirizar, tipo, o Michael, velho, que é o chefe, o cara, tipo assim, só fala merda e tal, e ele é exposto ao ridículo o tempo todo, sabe? Não é aquela série sitcom que tem aquela risadinha de fundo, aí perde e não tem um peso dramático, tem. Então, assim, é muito massa, The Office. No, God! No, God, please, no! 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 Eu tinha pensado, enquanto eu tava pesquisando durante ontem a gente tinha feito aquela reunião de pauta, eu acho que o Bernardo tinha comentado da falta de diálogo entre a esquerda e o povo, para principalmente debater esses assuntos que são, talvez, para essa galera um pouco mais conservadora, mais ardilosos. Então eu pensei muito, cara, em como utilizar de meios mais populares, assim, para dialogar sobre esses temas. Eu pensei muito nos blockbusters, sabe? Que mesmo produzidos, a maioria pelos Estados Unidos, eles conseguem, alguns deles, carregar
carregar aspectos importantes, assim, e que dialogam de uma forma mais fácil com a população mais carente, que tá mais imponente, assim, tá mais precisando dessas informações. Eu separei, por exemplo, filmes como Corra, do Jordan Peele, que é um diretor negro muito importante. A série Cara Gente Branca, da Netflix, também muito interessante, sobre o debate entre jovens negros dentro das universidades, dentro das escolas. Tem um filme que é O Nascimento de uma Nação, de 2016, também muito bom. E esse filme ele faz uma comparação com um filme de 1915 com esse mesmo nome, e que era um filme de supremacistas brancos, da Ku Klux Klan. Então achei muito legal como a direção do filme trabalha até mesmo com o título do filme e 100 anos depois para recaracterizar essa discussão. Tem a 13ª emenda que a gente falou, Infiltrados na Clã. E eu acho que o principal, cara, desses filmes é o do Spike Lee, Do the Right Things, né? Faça a Coisa Certa, que eu acho que para mim é um dos melhores filmes da história do cinema. É um filme que debate essa questão de uma forma muito sensível, mas muito cotidiana, assim. Ele consegue ser, ao mesmo tempo, imponente no que ele fala, mas divertido, assim, sabe? Então, eu acho que é isso. A nossa tentativa de fazer que pessoas cada vez mais simples, né? Cada vez com menos capacidade, menos recursos de estudo, de leitura, possa debater sobre esses temas. Eu acho que essa é algumas das indicações que eu havia separado aqui para fazer. Eu ia comentar da série que eu tô assistindo, cara, que é do Handmaid's Tale, que tem a ver com essa parada. Até deixei um pouco a sinopse pros moleques ontem, que a gente tava em reunião e tudo. Eu não sei se é uma boa falar aqui, mas quem assiste sabe que é uma série do caralho, que conta um pouco dessa coisa de realidade distópica, que é a semelhança com o que a gente tá vivendo hoje, né? Então, ninguém imaginava que as coisas fossem andar da maneira que andaram e tudo, mas a gente tá, assim, numa situação que é, tipo assim, completamente bizarra, digna realmente de filme, digna de série, algo meio fora que qualquer um imaginaria, velho. Ou quando você comenta dessas realidades, né, de como o mundo parece hoje muito fora da casinha, assim, parece que as coisas saíram totalmente do lugar numa questão de, sei lá, 4, 5 anos, tudo ficou meio confuso, assim. É uma coisa que é bizarro, o quanto a gente não conseguiu compreender ainda a nuance desses vários movimentos, sabe? Dessas concepções que são cada vez mais conservadoras, mesmo a gente indo para pensando, né? Muitas das pessoas pensam num futuro melhor, né? É muito complicado. Eu vi não sei se vocês acompanham, eu vi de relance, eu nem acompanho tanto a página do Porta dos Fundos, e eles fazem uma sátira sobre isso, né? De um cara que tá dormindo e 2 amigos dele chegam zoando várias coisas, tipo assim, não, o Dória agora é prefeito de São Paulo, tá ligado? O Bolsonaro é do Super Pop, ele é presidente do país, tá ligado? O Brasil vai perder de 7-1, e o cara tá, tipo assim, só dormiu, fraga. E os caras tá brincando com umas coisas dessa, e são realmente realidade. E talvez há 5 anos atrás alguém falasse isso pra gente, a gente chegaria a não acreditar que isso que estaria sendo possível isso hoje, sabe? É desse jeito, cara. Inclusive, assim, as coisas são tão tensas que às vezes a gente não consegue nem brincar com isso. Inclusive, eu tava esperando realmente, a gente viu um momento mais descontraído pra finalizar o programa, meio que rindo, mas infelizmente não vai rolar, velho. A gente vai ter que finalizar meio que, tipo, meio sério mesmo. Enfim, as vezes deixa pros próximos episódios e tudo. Vou tentar botar uns áudiozinhos legais aí, a galera vai me ajudar também, pra gente fazer algo que seja interessante pra você assistir aí, espero que você tenha tido, enfim, uma boa audição desse episódio. A galera vai mandar um salve aí, e enfim, obrigado por todo mundo ter participado. Enfim, foi um episódio meio difícil de gravar e tudo, eu espero que pra editar não seja tão foda, mas valeu demais, galera. Vou mandar um abraço especial pro meu amigo. Hoje o clima tá foda, né? Tipo assim. Mas enfim, eu ia mandar é verdade, porque deu 1 ano da morte do amigo meu que morreu no trânsito. Marco Antônio, cara. Meu querido Marco Antônio. E, enfim, um abraço especial pra ele. Se vocês quiserem mandar um salve também pra alguém. A Ana ficou bem chocado com essa parada mesmo, né? Eu queria agradecer vocês de novo por ter convidado, por ter podido participar, assim, até mesmo nesse tema eu tinha um pouco mais de interação, mas é óbvio que a gente, para conseguir falar com
com o maior número de pessoas, tentar trazer informações corretas. A gente corre atrás, a gente lê, a gente ouve pessoas, a gente ouve outros comentários, sabe? Então, acho que isso só torna o debate cada vez mais importante. E muito obrigado mesmo, espero participar outras vezes com vocês. Valeu mesmo. Valeu, Gui. Vou voltar aí, mano. Você manda muito. Valeu, galera. Valeu, Gui. Mandar um salve pra Carol aí, pro Samuel, pro Elton, a galera aí aqui dos amigos de sempre aí. Valeu, pessoal.